Hoje, dia 5 de abril, o dia que esse vídeo tá saindo, é também o dia da estreia da segunda parte, ou da segunda temporada de Mundo Sombrio de Sabrina, e que forma melhor de comemorar isso do que conhecendo algumas curiosidades sobre a série. E olha, eu já adianto que algumas delas são bem peculiares mesmo. Se você tá chegando agora aqui no canal, então não esquece de vir aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo sobre as suas séries preferidas. Mas hoje eu tenho que recomendar para vocês um aplicativo incrível para você que é fã de série. O aplicativo se chama Amino e ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. O Amino é um aplicativo que conecta todos os fãs de praticamente tudo que você imaginar, tudo que você pensar, provavelmente já tem uma comunidade lá dentro. Eu queria convidar vocês para participar do quiz que eu fiz, que se chama Você Realmente Conhece o Mundo Sombrio de Sabrina, que é basicamente um quiz que você vai testar os seus conhecimentos sobre a série. E eu já adianto que se você assistir esse vídeo aqui até o final, então você já tem uma boa vantagem em relação a todo o resto das pessoas, porque várias das curiosidades que eu falei aqui nesse vídeo são perguntas desse quiz. O quiz tá muito legal, o aplicativo é incrível, vocês vão se divertir pra valer. Todos os links que eu comentei pra você do Amino, da comunidade, do quiz, eu vou deixar tudo aqui na descrição, então vai lá depois e confere. Mas enfim, vem comigo e vamos descobrir 30 fatos sobre o Mundo Sombrio de Sabrina. O Mundo Sombrio de Sabrina, ou em inglês Chilling Adventures of Sabrina, é uma série baseada em quadrinhos do mesmo nome, escritas pelo Roberto Aguirre Sacasa, que também é um dos produtores da série na Netflix. Embora sim a personagem Sabrina, agora da série O Mundo Sombrio de Sabrina, seja baseada na mesma Sabrina que nós conhecemos algum tempo atrás, né, lá Sabrina Aprendiz de Feiticeira, a grande realidade é que fica só mesmo no baseado. Eles mantêm os mesmos personagens, as mesmas ideias básicas ali, mas a história dos dois quadrinhos segue rumos totalmente diferentes e tom também muito diferentes, quase como se fossem universos quase distintos. A versão adaptada para a série estreou na Netflix no dia 26 de outubro de 2018 em uma parceria com a Warner Bros. Television. E como alguns de vocês já sabem, a Sabrina também participa da Archie Comics, que é o mesmo universo que originou a série Riverdale. Por isso, todos os fãs sempre têm aquela expectativa de que as duas séries em algum momento vão se encontrar em algum tipo de crossover, mas eu já adianto pra vocês que eu acho isso bem provável. Até porque a Sabrina que se conectava com Riverdale, com a Archie Comics, era outra Sabrina, Sabrina antiga. Essa aqui da série é o Mundo Sombrio de Sabrina, que como eu falei pra vocês, é uma história baseada na antiga Sabrina e que nem mesmo nos quadrinhos eles têm conexão direta com os personagens de Riverdale. Se nos próprios quadrinhos que a liberdade deles em fazer o que eles bem entenderem é muito maior, ainda não aconteceu esse crossover, imagina na TV de duas séries que são produzidas para dois lugares diferentes, Riverdale para TV aberta e Sabrina para Netflix. Mas as coisas poderiam ser um pouco diferentes porque em 2017, quando o projeto de Mundo Sombrio de Sabrina ainda estava lá no papel, as coisas estavam começando a acontecer, a princípio a Sabrina também ia ser uma série para CW, a mesma emissora de Riverdale. Se as duas séries fossem exibidas na mesma emissora, as chances de um crossover seriam muito grandes mesmo. Mas depois de um pedido direto da equipe criativa que estava responsável pelo Mundo Sombrio de Sabrina, eles mudaram a série da CW para Netflix. Isso porque a Netflix, por ser uma plataforma de streaming, eles têm muito menos censura, eles têm muito menos burocracia na hora de realmente colocar elementos de terror e colocar coisas um pouco mais darks. Não é à toa que a série consegue trazer alguns elementos tão sombrios. Isso aí é a liberdade que uma plataforma de streaming te traz em uma produção. E também, se a gente fosse parar pra ver as séries da CW, definitivamente o Mundo Sombrio de Sabrina não ia conseguir se encaixar muito bem na programação deles, porque é muito diferente de todas as séries que eles têm hoje em dia. Aliás, eu sei que alguns de vocês não consideram, mas sim, Sabrina é caracterizada como uma série do gênero terror, mesmo misturando todo aquele drama adolescente. A série, que se passa supostamente na cidade de Greendale, nos Estados Unidos, na verdade não é gravada nos Estados Unidos, assim como muitas outras séries atuais, a série é toda gravada em Vancouver, no Canadá. Isso é muito comum, nós vemos muitas séries mesmo serem gravadas em Vancouver, porque lá eles têm um valor de locação de espaço muito menor do que em relação aos Estados Unidos e também a taxa de imposto que o governo coloca
coloca sobre as produções é muito menor do que eles têm que pagar nos Estados Unidos, então para eles é muito vantajoso gravar em Vancouver. Uma informação muito importante para os fãs aqui, por mais que a gente se refira agora à segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, que vai entrar no catálogo, na verdade a série não é bem dividida em temporadas como a gente imagina. Na verdade, o que tá lançando hoje, dia 5 de abril, não é a segunda temporada. Eles estão chamando isso de parte 2, que na verdade eles dividiram a primeira temporada, que seriam de 20 episódios em duas partes, que foi a primeira parte lançada em 2018, o especial de Natal e agora os 9 episódios que completam os 20 episódios da primeira temporada. Mas para facilitar, eu vou continuar chamando de segunda temporada porque é bem mais fácil. A tia Zelda aparentemente é fluente em mais de 12 línguas, isso porque se vocês começarem a reparar todos os jornais que ela lê durante a série, cada jornal tem uma língua diferente. Entre algumas que eu percebi, ela lê um jornal em francês, italiano, japonês e russo. O ano exato em que o mundo sombrio de Sabrina se passa é intencionalmente não revelado, isso para conseguir dar uma liberdade criativa maior para os escritores da série. Assim eles conseguem misturar vários elementos que eles chamam de retrô e também alguns elementos mais modernos, como não é estranho se você começar a perceber alguns elementos muito mais tecnológicos do que os anos 60, que é mais ou menos o tipo de roupa que eles usam. Dois nomes que vocês já devem estar familiarizados na série é o nome Putnam e o nome Hawthorne. Isso aí é uma referência legal porque são dois nomes reais de duas famílias puritanas que existiram ali naquele período obscuro da história de Salem. O Stolas, o familiar da Wardwell, sempre foi um pouco criticado pelos fãs porque na série eles chamavam ele de Corvo, mas na verdade, se você reparar melhor, ele se parece muito mais com uma gralha preta. Sim, os dois animais são muito similares de aparência, mas que na verdade são animais diferentes, então portanto se é um corvo você chama de corvo, se é uma gralha preta você chama de uma gralha preta. Por causa disso os produtores tiveram que se retratar depois, eles explicaram que o Stolas é um animal híbrido entre corvo e gralha preta. Quando eles fizeram todos os efeitos visuais que constituem o animal, eles misturaram características tanto de corvo, tanto de gralha preta, mas como as pessoas geralmente veem o tamanho do animal, todo mundo achou que era mais para uma gralha preta, quando na verdade tem sim características dos dois animais naquele mesmo animal. Ele é tipo um híbrido, sabe? No primeiro episódio da série, enquanto a Sabrina e o Harvey estão andando na floresta, a gente consegue reparar que as árvores estão todas bem verdes, eles estão ali no que parece ser até mesmo uma primavera, o que é muito estranho, já que supostamente eles deveriam estar bem próximos do Halloween, e outubro era pra ser lá nos Estados Unidos outono, então não era pra gente ver tantas árvores verdes e bonitas como aquela. Provavelmente foi algum descuido, mas também se eles quiserem explicar como simples magia, eles podem, porque afinal é uma série sobre bruxas, então isso aí é o de menos. A série O Mundo Sombrio de Sabrina é recheada de referências, como no episódio em que a Sabrina tá lendo o diário do seu pai e ela fala sobre o Valak, o profano. Valak, se vocês não sabem, é o mesmo demônio que aparece em Invocação do Mal 2 e também a Freira. No quarto da Sabrina, ela tem um pôster do filme Hexen de 1922, que é um filme bem antigo, mas ele é tipo um documentário, meio filme, que mostra a história das bruxas durante os séculos, e é uma referência muito legal, ainda mais levando em consideração todo o desenvolvimento da história da Sabrina em si. As irmãs estranhas, né, aquelas três irmãs que mais parecem ter saído do filme Meninas Malvadas, elas foram tiradas diretamente de uma obra do Shakespeare, a obra chamada Macbeth, eu acho que é assim que fala, mas eu vou colocar o nome aqui pra vocês identificarem. Nessa obra de Shakespeare, eles também têm essas três bruxas muito similares às que nós temos em O Mundo Sombrio de Sabrina, com a diferença de que as de O Mundo Sombrio de Sabrina são um pouco mais adolescentizadas, digamos. E a última referência que eu quero comentar com vocês é onde se passa a primeira cena da série, lá naquele cinema, né? Aquela cena, aquele cinema, é o mesmo cinema que aparece no filme It de 1990. Então ali as referências de terror estavam a mil. A atriz Kiernan Shipka, que nós conhecemos como Sabrina, também quase protagonizou outra série do mesmo universo do Roberto Aguirre Sacasa, da Art Comics de Riverdale. Enfim, né? No caso, ela fez a audição para ser a Betty Cooper de Riverdale. Infelizmente, ela não foi escolhida, mas o Roberto revelou em algumas entrevistas que quando ele viu a audição da Kiernan, ele olhou pra ela e pensou, cara, eu acho que ela daria uma boa Sabrina. Por isso, quando o Mundo Sombrio de Sabrina começou as audições para decidir quem seriam os membros do elenco, a Kiernan Shipka conseguiu uma audição muito fácil, muito rápido. Provavelmente foi uma das primeiras pessoas que ele ligou. Aliás, a Kiernan Shipka não tem o cabelo loiro igual da série, na verdade o cabelo dela é castanho. O que aconteceu é que quando ela foi fazer a sua primeira audição, o Roberto não conseguiu se conectar muito com ela como Sabrina. O que ele pediu para ela fazer foi que ela voltasse, tingisse o seu cabelo de loiro e depois voltasse para fazer uma nova audição. Só depois disso que ela conseguiu o papel de Sabrina de verdade. Provavelmente nós descobrimos que o Roberto é uma pessoa muito mais visual do que nós pensávamos.
temos. Por causa disso, o Ross Lynch, que é o ator que interpreta o Harvey na série, também teve que tingir o seu cabelo, mas na verdade no caso dele não foi para as audições nem nada disso. O cabelo do Ross naturalmente é loiro, só que o Roberto achou que se esse casal, os dois tivessem cabelo loiro, eles ficariam muito parecidos, né? Quase como se eles fossem irmãos gêmeos. Aliás, mesmo com cor de cabelo diferente, eu acho esses dois muito parecidos. Se um dia eles interpretarem gêmeos, eu não ia ficar surpreso. Mas enfim, o Roberto mandou o Ross Lynch tingir seu cabelo de castanho escuro e tá assim até hoje. Uma das razões principais pela qual o Salem na série não é tão explorado, ele não fala tanto quanto a versão antiga, é porque a atriz Kiernan Shipka é alérgica a gatos, e como ela era a pessoa que mais ia ter que interagir com gatos, ficava bem complicado pra ela gravar cenas. Por causa disso, o Roberto quase pensou em transformar o Salem, que é um gato, pra um cachorro, assim ela conseguiria ter mais interação e tudo, mas eu acho que ele percebeu que, assim como eu já percebi, isso aí era uma ideia bem ruim. Por fim, eles decidiram deixar o Salem quase jogado, aparecendo muito pouco, e geralmente quando ele aparece, ou é computação gráfica, né, um gato gerado em 3D, ou eles gravaram um gato ali em cenas diferentes e depois só uniram as imagens para não colocar a Kiernan diretamente interagindo com o gato. A Kiernan e a Miranda Otto, que faz a tia Zelda, vão trabalhar juntas fora de Sabrina também. As duas vão protagonizar juntas o filme The Silence, que estreia agora em maio desse ano. Outro ator que quase entrou em Riverdale é o Chance Perdomo, que na série interpreta o Ambrose, e na verdade ele fez a audição para ser o Jughead Jones em Riverdale, mas infelizmente ele não conseguiu o papel, até porque na época o Roberto Aguirre Sacasa já tinha em mente o Cole Sprouse para aquele papel, então era bem difícil que ele conseguisse de fato aquele papel. Mesmo assim, o Roberto gostou tanto da atuação do Chance Perdomo, que quando ele começou a escrever o personagem, o Ambrose, ele meio que já estava pensando no Chance Perdomo ao mesmo tempo que ele criava o personagem. Pode-se dizer quase que o Ambrose foi um personagem criado única e especificamente pro Chance Perdomo. A Lucy Davis, que faz a tia Hilda, não teve como primeiro trabalho como bruxa em Mundo Sombrio de Sabrina, porque na verdade ela já foi uma bruxa antes. Ela interpretou uma bruxa na série Belfry Witches, que era uma série destinada para crianças, um pouquinho antiga, mas enfim, ela já tinha experiência como bruxa e talvez isso aí tenha agregado um pouquinho na bruxa dela atual. E não, você não estava louco se você conseguiu notar uma química em cena interessante entre a Wardwell e o Blackwood. Os dois atores, tanto a Michelle quanto o Richard, já trabalharam juntos antes, por isso eles já se conheciam e eles já atuaram juntos em cena. Isso explica também porque eles pareciam tão confortáveis em cena um com o outro. A série que os dois trabalhavam se chamava The Collection e foi exibida durante 2016. E bom, esses aqui foram 30 fatos sobre o Mundo Sombrio de Sabrina. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual foi o fato mais surpreendente pra vocês. E se vocês conseguem imaginar a Kiernan Shipka como a Betty Cooper ou talvez o Chance Perdomo como o Jughead, seriam aí vários extremos bem diferentes de se analisar. E eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, porque lá a gente consegue conversar muito melhor sobre as séries, e vocês sabem que fã de série quando começa a falar, não para nunca, né? Bom, foi isso aí, muito obrigado por vocês terem assistido, e até o próximo vídeo.